Boa noite a todos. Com muita alegria, muita gratidão a Deus por mais um estudo de quinta-feira. Toda quinta-feira às 7h30, estamos aqui reunidos, graças à nossa querida Casa de Emmanuel, para dar continuidade ao nosso estudo do livro Pão Nosso. Hoje nós vamos entrar no capítulo 21. Nosso irmão João vai ser o nosso guia no estudo da noite de hoje. Então, convido o nosso irmão João para fazer a nossa prece de abertura. Então, vamos fechar os nossos olhos. Sempre procurar melhorar. Eu acho que não estava captando o áudio até agora, mas agora. Fala alguma coisa aí, João, só para. Oi, falei. Apareceu o negocinho verde. Bem, vocês aí que vão ver o início da gravação e não estão entendendo nada porque estava sem áudio, mas agora está com áudio. O áudio está restabelecido. Então, só para repetir aqui rapidinho, o nosso irmão João fez a prece de abertura que eu acho que vocês não vão ouvir, mas vocês fazem em pensamento aí enquanto estiverem assistindo e vai nos guiar hoje pelo estudo do capítulo 21, dando continuidade ao nosso estudo do livro Pão Nosso. Então vamos compartilhar a tela. Isso. Então, só para relembrar a prece, né? Agradecer ao nosso irmão e mestre Jesus pelos ensinamentos que ele nos deixou para que nós possamos sempre progredir. Então, vamos lá. Hoje o capítulo 21, Mar Alto, do livro Pão Nosso. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Está em Lucas, capítulo 5, versículo 4. Então, desse versículo, faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar, nós deduzimos que foi quando Jesus disse essa frase como exemplo, né? Como sempre ele faz por meio de exemplo, ele nos diz para nos lançarmos nos nossos desafios, né? Nas nossas provas, para aprendermos e evoluir como espírito. É simples assim. Lança-te aos teus desafios, aprende, entende e evolui. Mas temos que estar atentos para que não nos percamos, porque, como no mar alto, agitado, assim também são as nossas provas, né? São um tanto pouco agitadas também. Alguém quer completar? Ninguém. Então, vamos seguir. Este versículo nos leva a meditar nos companheiros de luta que se sentem abandonados na experiência humana. Então, desse primeiro parágrafo aí, o que nós entendemos? Essa experiência, né, essas provas que temos que passar, são individuais. Cada um tem que enfrentar sozinho, mesmo estando rodeado de pessoas. Cada um é um ser individual e as nossas provações podem até ser em grupo, mas a proporção, a intensidade vai ser individual. Cada indivíduo vai sentir, mesmo que a prova seja em grupo, mas cada um tem o seu ponto lá. Vai sentir mais, vai sentir menos, vai depender de cada um, né, o resultado, mesmo que porventura venham a ser coletivas. Alguém quer completar mais o parágrafo? Desculpe o atraso, gente. Boa noite. Boa noite. Oi, Vera, boa noite. Boa noite, Verinha, boa noite. Então, é interessante, né? Esse versículo realmente
Jesus nos incentiva ao trabalho, né? À Isso, evolução. isso, Como ação. é, Isso, temos isso. que estar em ação, em movimento, e o mar alto, então, representando aí exatamente essas experiências difíceis, né? A nossa vida é sempre altos e baixos, a gente está sempre vivendo essas experiências, ora por cima, ora por baixo, para exatamente estar nutrindo o nosso espírito de experiências, porque é através dessas experiências que a gente consegue desenvolver a nossa caridade, porque é muito bom quando a gente consegue se colocar no lugar do outro e tem uma melhor percepção, uma melhor sensibilidade da dor do próximo. Mas geralmente essa sensibilidade desperta ainda mais quando nós vivemos na carne certas experiências. Então, a importância desses altos e baixos nos colocando em posições diferentes, fazendo com que a gente sinta na pele, na prática, essas dores, esses sentimentos, o que vai despertando em nós essa sensibilidade, fazendo com que a gente tenha mais compaixão, compreensão para com a dor do próximo, para com o momento que cada um está vivendo. E é preciso que a gente lance a rede, é preciso que a gente faça alguma coisa. Também não adianta você ficar só ali no barco, de braço cruzado, deixando a onda te levar, sem você fazer nada, né? Sem você trabalhar, sem você realmente buscar o lançar a rede. Ele está representando esse movimento nosso em buscar dentro desses altos e baixos o que a gente precisa aprender, o que a gente precisa fazer, o que a gente precisa buscar, né? Porque muitos entram aqui na reencarnação, né? Se a gente considerar a encarnação como um grande navio, muitos entram nesse navio, mas deixa os outros dirigirem, né? Deixa os outros lançando a rede e a pessoa fica ali só ao sabor das ondas, né? Sem fazer a sua parte. E aí isso também não é legal, porque é importante que a gente aproveite ao máximo essa experiência, que a gente não deixe só ao sabor do mar o que vai acontecer, né? Ou como dizia o Zeca Pagodinho, como diz, né, o Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não, não pode ser assim. A gente tem que fazer a nossa parte, a gente tem que tomar as atitudes necessárias que estão representadas por esse lançar a rede. Mas aí, nesse primeiro parágrafo, quando ele fala dessa experiência humana que a gente muitas vezes se sente abandonado, é exatamente a nossa falta de fé, né? Porque muitas vezes nesses momentos difíceis do mar alto, do mar agitado, a gente, às vezes, quando a gente não tem a compreensão, quando a gente não estuda, quando a gente não entende que as dores e as dificuldades são necessárias, a gente pode ter esse sentimento de abandono, se sentir sozinho, se sentir desamparado, justo porque estamos tendo uma visão deturpada do momento difícil, do momento de dor. Então, Exatamente, e um exatamente. outro ponto que eu levantaria desse aspecto também é que, apesar, como o João falou, apesar de tudo ser coletivo na nossa vida, né? De tudo, de certa forma, se encaixa e se interliga, mas, no fim das contas, a evolução é individual de cada um, né? Totalmente. Existe uma certa solidão nesse sentido de que, né, é individual, ninguém vai evoluir por você, ninguém vai poder. Ninguém vai. É igual academia. Ninguém vai para a academia para emagrecer por você e ninguém também consegue viver as experiências da vida e evoluir por você, né? Então é preciso o nosso esforço individual. E aí, nesse ponto, é solitário mesmo, é um esforço que ninguém vai poder fazer por você. Você tem que fazer por você mesmo. Pronto, falei demais. Não, não falou demais, não. Eu acho que você falou uma coisa muito, muito importante, porque a gente tem que ter cuidado com o fato de termos, cada um de nós tem o seu potencial, né? Todo mundo tem seus potenciais positivos, de estar atento a isso, não deixar que isso, vamos dizer, vá se esvaindo, ter muita atenção com isso. Não é chegar e dominar o mundo, não é isso que eu estou falando, não, tá bom? Mas a gente não abrir mão, não abrir muita mão. Pede, ajuda, alguém te ajuda, tu, mas não entrega pro vento, entendeu?
Porque se a gente entrega para o vento, a gente não está fazendo a evolução direito, como você falou. Nós temos que evoluir, a gente está aqui para evoluir. Então, a gente não pode descuidar do crescimento de cada um. Agora, a forma de crescer que vai variando, conforme a sua idade e tudo. Ela vai variando, entendeu? Ajuda faz parte, né, Doro? Ajuda é até normal que a gente, É, com pouca é. experiência, vá precisando da ajuda de quem tem mais experiência. Mas a ajuda é diferente de largar na mão do outro, né? Isso, Não é isso. deixar o outro fazer por você, né? Não, exatamente. Você tem que continuar a fazer. Embora às vezes a gente tenha que mudar a forma, a forma. Eu faço isso, agora eu tenho que fazer outro, né? Mas não deixar de fazer, entendeu? É isso. E eu estou dentro de mim mexendo muito com isso, porque a idade chegou, a idade está chegando, a idade está chegando. E você tem que ter muito cuidado, parar, mas não parar, entendeu? Parar e não parar. Parar e mudar. Eu estou muito assim, ou paro e não faço, não, mas isso eu continuo, isso eu faço menos, isso eu vou fazer, mas não parar, a gente não pode parar. Se a gente ainda tem energia para fazer as coisas, tem que fazer. Não pode chegar, bom, não faço mais. É um perigo isso, é um perigo, né? Não é uma coisa simples, não. Não é simples, não. Mas a gente tem que estar atento. Não fazer demais também, que também não pode. É difícil, é complicado. É complicado. Ficar mais velho é complicado por causa disso. A gente tem muita consciência das coisas, entendeu? Mas vida está para ser vivida, né? O meu pai fala para eu não envelhecer, não, mas eu falei para ele que o único jeito é morrendo. Não, Eu quero envelhecer sim. não. A gente não adianta, a gente envelhece, mas a gente tem que estar atento até a maneira de envelhecer, entendeu? Não é fácil, não. A gente envelhece o corpo, mas o espírito não, a alma não, fica jovem. Sim, mas esse jogo todo não é uma coisa tão simples, Não. entendeu? O espírito está aí, o corpo não. A tendência a misturar um com o outro é muito grande. E aí que a gente tem que prestar muita atenção. Não passar dos seus limites, não, não pode passar. Mas também não repousar, estou velho ou não posso fazer mais nada. É uma coisa complicada isso, entendeu? Não é fácil, não. É o ponto de equilíbrio, né? Que faz parte da evolução nossa, do espírito. Também faz, Faz parte também. exatamente cada fase da vida, né? A infância, a adolescência, a fase adulta, a fase madura, depois a idoso. Todas essas fases nos trazem exatamente esse ensinamento de você equilibrar, né? O que você pode fazer, o que você não pode. É Isso. o equilíbrio que a gente tão difícil, né? Que a gente É, geralmente a gente não consegue alcançar ele muito bem feito em nenhuma das não, fases, né? não, Mas a gente, mas a gente tem que se esforçar, né? mas Para isso, cada encarnação isso, equilibrar um pouquinho mais. exatamente. Não é simples, não, não é não. Agora, na velhice, tem outro aspecto, né? Que você vai começar a conviver com a sua morte. Não de ficar, não é assim que eu estou falando, mas tem que pensar que vai morrer. É importante pensar. Embora você tenha, vai vivendo, tal, mas tem que pensar. Não pode parar de pensar nisso. Senão se desencarna e fica desesperado. No também não é bom. Se desencarnar e um desencarnar desesperado é terrível. É muito complicado. Vai atrapalhar ele e vai atrapalhar as pessoas com que ele convive. E aí? Né? Verdade. Né? Mais alguém que queira comentar?
Então, vamos lá, João. A gente tem que tomar consciência, né, Doroteia? Porque não, Tem. não levar um susto, não, uma surpresa. Já tem que ir já se doutrinando, se conformando, que é uma coisa natural. Eu conheço Sim, gente que... Eu estou com 60 anos, né? Que fala assim, eu tenho medo de morrer. Eu, sinceramente, não tenho mais medo eu de morrer. também não. Eu acho que se eu não fosse espírita, eu teria medo de morrer. Mas o espiritismo ajuda muito a perder esse medo, Ajuda. né? Ajuda. Uhum. Então, vamos lá antes que eu morra. Não. Ai, É o segundo parágrafo, né? Inquietante sensação de soledade lhes corta o coração. Choram de saudade, de dor, renovando as amarguras próprias. Então, desses dois parágrafos aí, o que nós entendemos aqui? Como falamos anteriormente, né, as provas são individuais para a elevação de cada um. Cabe-nos aprender e saber entender e compreender. Vai doer? Sim. Vai ter saudade de alguma situação ou de alguém? Sim. Mas faz parte do aprendizado. Por isso devemos entender e compreender, passar por ela e seguir em frente, sempre caminhando para a evolução. Alguém mais quer completar? Eu vou completar aqui um pouquinho. Essa soledade aí já é a solidão, né? Já quer dizer que é a solidão, né? sim. A fé no futuro faz surgir na nossa alma a calma e a tranquilidade necessária para a gente superar essas aflições que nós estamos falando de uma maneira geral, né? E, se... e nós sermos espíritas, eu acho que isso já ajuda bastante para ampliar nosso conhecimento, as explicações para os acontecimentos da vida, a consolação para as dores da alma. Eu acho que o ser espírita, como nós estamos falando ainda há pouco, nos ajuda bastante nessas situações. Não resolve o problema todo, porque nós sempre temos algum receio, alguma coisa, né? Ninguém, por mais que você entenda, ninguém quer morrer. Sabemos que é o único caminho, mas, né? Todo mundo se cuida, se trata. Mas o ser espírita não entra naquele desespero, como às vezes a gente vê muitas pessoas que começam a envelhecer e ficam desesperadas porque vão morrer, porque estão velhos. Eu não entendo isso, sabe? Eu nunca entendi por que ficar tão mal com o fato de estar envelhecendo. Porque não tem jeito, isso é um fato natural, assim como o nascer. Né? Então, eu acho que, sendo espírita, nos dá assim, um esclarecimento maior, uma calma maior, uma maneira de enxergar a coisa de outra forma. Não impede que a gente sinta aflição, medo, não deseje, mas vai se sentir bem mais tranquilo, eu vejo assim. Porque eu vejo muitas pessoas que estão num despreparo total. Não que eu estou totalmente preparada, não é isso. Mas muitas pessoas são muito despreparadas. Era isso que eu queria falar. Perfeito, e isso a gente vê isso claramente, né? Quem já teve aí a oportunidade de frequentar um momento que não é nada agradável, mas que todos nós já, quem não foi ainda em algum momento vai, num sepultamento, você vê claramente as pessoas que são mais desequilibradas, né? Porque exatamente não se preparam para esse momento, né? Não acha que a morte não vai chegar, e pessoas que são mais fortes, né? E geralmente as pessoas mais fortes, quando eu vou conversar, você percebe que são pessoas de fé, pessoas que acreditam, né? Não precisa ser necessariamente espírita, católicos, evangélicos, mas que têm a fé, que realmente acreditam na vida futura, que sabem que a morte não é o fim, que existe o espírito e que creem de verdade, né? Com fé. Então você vê nessas pessoas
geralmente uma tristeza, mas uma tristeza muito mais assim serena, né? Uma coisa assim, a tristeza da partida, da saudade, mas de uma forma mais serena, porque na Sim. certeza de que aquele que foi não acabou, né? Não se acabou e que vai haver um reencontro. Né? E que nós sabemos também, se nós ficamos chorando demais, desesperados demais, atrapalhamos quem partiu. Nós já aprendemos isso também. Então, quanto melhor o nosso comportamento, melhor a evolução de quem partiu. Não que não sinta saudade, que não dê vontade de chorar, que lembre. Eu mesmo com a minha mãe, já tem 4 anos que ela se foi, às vezes eu olho para o retrato dela, falo com ela, converso com ela, mas sem aquela dor, sem aquele, você está aqui. Não, mas eu falo com ela. Às vezes eu vejo o retrato, mas falo. Eu lhe digo assim, tomara que você tenha encontrado meu pai, não sei quem, não sei quem, não sei quem, não sei quem, que vocês estejam num bom caminho, que vocês estejam evoluindo. Eu ainda falo assim para ela. Se ela me ouve, eu não sei, mas eu falo. Chega a ela as mensagens, né? Que a gente aprende que as nossas preces, o nosso carinho, o nosso amor alcança o infinito, né? Chega até onde tem que chegar. E isso é que nos deixa exatamente mais tranquilos para vivenciar esses momentos. E aí por isso que para quem tem, né, para quem procura evoluir, para quem procura desenvolver esse conhecimento da vida futura, com certeza essas provações, essas dores serão minorizadas, né? Não é que elas não vão existir, mas serão minorizadas na certeza de que não acabou, né? De que os laços continuam. Então, vamos lá, João. Vamos em frente. E já dizia o nosso irmão, né? Que feliz daquele que crê sem ver, né? É a fé mesmo. Você não precisa ver para crer. Vamos lá, é o terceiro parágrafo, né, Vitor? Acreditam que o destino lhes reservou a taça da infinita amargura. Então, desse pequeno parágrafo, nós tiramos: por mais difícil que sejam as nossas provações, as nossas experiências, por mais revolto que seja o mar, temos que acreditar que tudo passa. O mar vai ficando mais calmo à medida que chegamos perto da costa, em solo firme. Precisamos ter fé que conseguiremos enfrentar o mar alto, o mar revolto, e chegaremos em terra firme conseguindo passar pelas provas. Chegaremos mais fortes. Quem quiser completar, por favor. Quem não conhece aquela pessoa que só sabe reclamar, né? Que tudo tá ruim, tudo, ó Meu vida, Deus, ó céu, meu ó azar, Deus, né? Tinha meu aquela Deus. raposinha, né, do desenho que só reclamava de tudo. Então, quem nunca, né? Que às vezes a pessoa reclama de tudo, aí você vai dar um conselho, que seria o que Jesus fez aí na passagem. Não, vai, jogue a rede, né, aí você tenta falar com a pessoa, não, você tem que trabalhar, você tem que buscar, você tem que fazer por onde, as coisas não vão cair do céu, né? Não adianta você ficar só reclamando, você tem que fazer a sua parte. Aí a pessoa, qualquer conselho que você dá, a pessoa bota um obstáculo, né? Tipo assim, não, mas eu não posso fazer isso, eu não tenho tempo, eu não tenho isso, eu não tenho dinheiro, eu não tenho saúde, eu não... tudo que você vai dando de conselho para a pessoa bota um obstáculo, né, dizendo que não vai dar certo, que não vai resolver. Então são essas pessoas, né? São essas pessoas que eu entendo que a Manuel está se referindo nessa frase, que elas acham que a vida delas é só desgraça, né? E a dos outros é uma maravilha, porque só consegue ver o lado ruim de tudo e aí automaticamente não consegue dar um passo, né? Adiante. Ouvindo, Doro? Tô ouvindo. Às vezes eu fecho o seu microfone porque tá um som aí no fundo, tá? Mas aí é só você abrir quando quiser falar, você abre, tá bom? Não tem problema.
É que eu fecho às vezes porque fica um som no microfone, Não, mas não. aí é só você abrir quando você quiser falar, tá bom? Vamos lá, então. Mais Vamos ao alguém? quarto. Então vamos em frente, Ju. Rememoram compungidos os dias da infância, da juventude, das esperanças crestadas nos conflitos do mundo. Compungidos são arrependidos, né? E crestadas são roubadas. Então, são as esperanças roubadas nos conflitos do mundo. Esse parágrafo aí, pequenininho também, eu entendi também uma coisa bem pequenininha. Devemos lembrar do passado, lembrar do que vivemos como aprendizado, mas continuar seguindo em frente e não ficar preso ao passado. Se quiser completar, por favor. Isso aí é a pessoa que vive, né? Famoso que só vive no passado ou só vive no futuro, né? Então é muito comum isso, as pessoas que não vivem no presente. E o nome já diz, né? Presente. O presente é o presente de Deus, né? O presente é o que interessa, porque o passado já passou. E o futuro, ele só vai existir dependendo do que você construir no presente. O futuro não existe. Ele está sendo construído de acordo com o nosso presente, né? Então, as pessoas ficam vivendo um futuro que não existe ou remoendo um passado que já passou. Pessoas que, tipo, né, como você falou, a velhice, isso é muito comum na velhice. As pessoas não aceitam a velhice, né? Ah, porque quando eu era novinho que era bom, quando eu era novo, e a pessoa não aceita, e aí entra em réu. Aí tem aquela história, se tem dinheiro às vezes, fica fazendo plástica, fica fazendo cirurgia, você não aceita a velhice de jeito nenhum. Ou entra em revolta, né? Se não tem dinheiro, se não tem o que fazer, fica revoltado, fica de mal com a vida, não aceita a velhice. Gente, a vida é assim, a gente vai passando, a gente tem que aceitar que as fases passam e a gente faz a nossa parte e agora foca no presente, foca no que você tem que fazer na sua fase atual. O que passou, passou. Você pode até voltar nas suas lembranças do passado, mas com o intuito de buscar conhecimento, lembrar daquela experiência que você passou, porque aquilo ali vai te trazer um conhecimento necessário para algo que você vai fazer agora. Mas agora ficar nessa remoendo o passado, nesse rame-rame assim de nostalgia, de sofrimento, de revolta, isso aí não leva a nada. Isso aí só vai ter um atraso de vida para você e vai frear a sua. Você vai perder tempo, né? Perdendo a oportunidade de aprender com essa fase nova da vida e continuar evoluindo, né? Que esse é o objetivo. Então, que a gente aceite esse presente, né? Vamos receber o presente como um presente de Deus. Porque é o que Deus nos dá, é o presente. O passado já foi e o futuro não existe. Então, aceitemos o presente. Né? Eu peguei uma frasezinha do Chico Xavier, que sempre lembrava. Você já deve ter lido em algum lugar também. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. São frases do Chico Xavier, não é minha, não. Linda. Não é verdade? Maravilhosa essa frase. Beleza. É dele. Muito bom. No final do filme, se eu não me engano, eles botam essa frase. Muito bom. Então vamos lá, João. Vamos lá. No íntimo, experimentam a cada instante o vago tropel das reminiscências que lhes dilatam as impressões de vazio. Entretanto, essas horas amargas pertencem a todas as criaturas mortais. Esse trecho aí, que Emmanuel nos fala, né? Podemos nos sentir atordoados, como no mar alto, sendo jogados de um lado para o outro. Mas como Emmanuel frisa em todo o texto,
temos que enfrentar e seguir adiante. Ter essas sensações de vazio, medo, incerteza, isso é normal. Passar por momentos amargos e felizes também é normal. Estamos aqui para aprender na prática, né? A felicidade plena não é deste mundo. Temos momentos felizes, mas também temos momentos tristes. Faz parte do desenvolvimento moral e espiritual do ser humano. Eu digo sempre que no plano espiritual a gente estava estudando, né? E aqui a gente está fazendo um estágio para botar em prática tudo aquilo que a gente estudou lá. Uns conseguem, outros não, né? Então, completa aí, por favor. Não, perfeito, perfeito. E é exatamente isso, né? A gente tem que parar de se vitimizar, entender que esses momentos Ai, ruins vão ser para todo mundo. E se a gente não passou ainda por grandes dores, espere, porque vai chegar. Chega para todo mundo. Todos nós vamos ter dores, dificuldades, teremos que atravessar problemas, resolver problemas, solucionar problemas, ajudar o próximo. E se a dor não nos alcançou ainda com muita intensidade, é mais um sinal de que a gente tem que então trabalhar muito para aliviar a dor do próximo. Porque se a dor não chegou a você, se você está com saúde, se você está bem de vida, né? Está sem muita confusão, sem muito problema, isso quer dizer que você está com muito recurso. E esses recursos são para ser utilizados para minorizar a dor do outro, dos outros que estão sofrendo, dos outros que estão passando por dificuldades. Então a gente tem que ter essa noção. Se a gente se a gente não está sofrendo muito, é sinal de que a gente tem que trabalhar mais, de que a gente então tem que utilizar esses recursos para minorizar a dor do próximo. Porque é isso, esse é o objetivo. Ninguém está aqui para ficar de boa, né? Para ficar melhor do que os não, outros, não, para ficar não, curtindo a vida. Então, se não, a vida está não, se a não. vida tá te proporcionando muita possibilidade de curtição, é porque você está com muito recurso. E muito recurso significa muita responsabilidade. Muito Já? lhe será cobrado, né? Muito será cobrado a quem Ih, muito foi dado. ih, Então, na ih. verdade, abre o olho, né? Se a dor, se o sofrimento não chegou a você, é porque você provavelmente nessa encarnação tem a missão de ir ao encontro da dor do outro, né? E aliviar Mas, isso e ajudar. aí, mas a gente não pode esquecer, né, que antes da reencarnação, o espírito escolhe o gênero de provas que deseja se submeter, né, fazendo uso do seu livre-arbítrio. Quer dizer, ele mesmo escolhe, tendo a responsabilidade dos seus atos e das suas consequências, que nem sempre a gente consegue cumprir. Mas o espírito escolhe também, né? Então, uns sofrem mais, outros sofrem menos, as condições de vida de uns são melhores, piores. Tudo isso tem uma razão de ser, né? Sim, mas quando a condição de vida é melhor, é uma prova também. É a prova de que Sim. você precisa exatamente colocar esses recursos em ação para minorar a dor do próximo, para fazer Eu com que acho para bem fazer com mais que aquele, né, difícil. aquele que escolheu entre aspas também, né, porque essa escolha Sim, é extremamente limitada também as nossas possibilidades de escolha. Então a gente precisa realmente, se por um acaso você teve a oportunidade de nessa encarnação escolher, né, uma condição de muito recurso, e recurso que eu digo não é só dinheiro, né? É tempo, é sim. saúde, todos esses recursos, família, né? Você nasce numa família bem estruturada, então tudo que te dá recursos não é para o seu bem-estar, não é para você viver feliz e contente melhor que todo mundo. Não, é uma obrigação, é um compromisso que nós temos para com a dor do próximo, para investirmos esses recursos em minorar a dor do próximo, né? Recursos de educação, por exemplo, né? Tem pessoas que nascem em famílias que proporcionam uma possibilidade, né, de estudar, se tornar um grande cientista, né? E aí, o que você vai fazer com esse conhecimento? Você vai, de repente, criar aí uma vacina, vai criar um remédio, vai criar um método novo, né, de cirurgia, e tudo isso que a gente vai tendo essas possibilidades é para o bem da humanidade. Infelizmente, a maioria de nós ainda é mais movida pelo dinheiro, né? O dinheiro é que acaba sendo a ferramenta, o combustível principal, né?
infelizmente. Mas é importante que a gente comece cada vez mais a entender que esses recursos, inclusive o dinheiro que a gente vem a adquirir devido a esses conhecimentos que a gente adquire, eles precisam ser cada vez mais bem aplicados por um mundo melhor, né? Pela coletividade de uma forma cada vez melhor. Porque a gente não sabe a nossa próxima encarnação, né? Então, na próxima encarnação, qual é o mundo que você está deixando para você mesmo? Porque no momento em que a gente desencarna, a gente vai voltar para esse mundo aqui. E esse mundo, se hoje no planeta Terra existe mais possibilidades de você ter uma encarnação sofrida e dolorosa do que uma encarnação mais tranquila, a chance da sua próxima encarnação não ser tranquila é grande, né? Porque é o mundo que nós estamos deixando, né? Onde tem maior possibilidade de dor e sofrimento do que de tranquilidade. Então, temos que batalhar para deixar um mundo melhor para nós mesmos, porque somos herdeiros de nós mesmos. Vamos que vamos. Então, vamos lá. Se alguém as não viveu em determinada região do caminho, espere a sua oportunidade, porquanto, de modo geral, quase todo espírito se retira da carne, quando os frios sinais de inverno se multiplicam em torno. Aí, o que nós entendemos, né? Que Emmanuel nos diz: a maioria de nós só percebe as tormentas do mar, só percebe pelas provações que passou, quando está perto da hora de partir, de voltar à pátria espiritual. Então reconhece se passou bem ou se passou mal, pela tormenta das provações, se conseguiu ultrapassar ou se ficou preso em alto mar. É aquilo que a gente estava falando, Doroteia. Vai chegando uma certa idade, a gente já vai entendendo, né? Que não precisa ter medo da morte. Eu acho que quem tem muito medo da morte é quem fez muita coisa errada, né? Aí tem medo. Desculpe, hoje eu estou cansadíssima, estou cansadona. Parei aqui um pouco, desculpem. Ai, Não precisa desculpa. não, tudo Mas, bem. mas, João, é isso mesmo, né? Na verdade, tem os dois lados da moeda, né? Tem a pessoa que se desespera por ignorância, né? Porque acha que a vida é o fim, acabou. E tem muitos que realmente se desesperam até mesmo por uma fé pouco racional, né? A gente está estudando, quem está tendo a oportunidade de ir no SEAS toda segunda-feira, a gente acabou de iniciar o livro Céu e Inferno. E o livro Céu e Inferno é maravilhoso nesse sentido, né? Porque ele vem exatamente para desmistificar as penas eternas, que é um instrumento que acaba sendo um instrumento para a ignorância. Porque muitos têm fé, muitos realmente acreditam na vida espiritual, porém, com essa crença das penas eternas, a pessoa se desespera. Porque a verdade é que é muito difícil nós nos santificarmos numa única encarnação. E muitas vezes, mesmo aquele que consegue já viver uma vida melhor, não vou nem dizer santa, mas melhor, mas ele geralmente está circunscrito de pessoas, né? De amores. Tem os filhos, tem o marido, tem a esposa, tem os pais. E aí imagina, você vê todos esses à sua volta e você ter a certeza, né? Você ter a fé de que eles vão para o inferno e você viver tranquilo, você não vai viver tranquilo, né? Então você vê o quanto essa ignorância das crenças mal compreendidas também pode ser um instrumento talvez ainda pior do que a descrença para o desespero de alguns, né? Então a preocupação que a gente tem que ter. É que na descrença, pelo menos, você não se envolve com aquilo, né? E numa crença negativa, você mergulha ali numa coisa ruim, né? Muito ruim. E toma aquilo para você, fica sendo bandeira de força, né? Olha, eu penso também o seguinte,
eu volto muito a mente para Jesus, no sentido de que ele era doce, ele era firme, mas era doce, doce, não era aquele, né, que vai impor, principalmente a parte do amor. Então, eu acho que cada dia é uma oportunidade. Se eu não conseguir hoje, amanhã eu vou tentar. Se eu não conseguir amanhã, o sol vem outra vez, o dia vem de novo. E que o mais importante é a gente não desistir. Não é nem melhorar muito, não é nem isso que é tão importante, é você não desistir de caminhar. Porque há quem desista, né? Vai, de repente acontece alguma coisa, a pessoa passa para o lado oposto, se torna uma pessoa amarga, que não quer mais saber disso, não quer mais ajudar ninguém. A gente vê situações assim, muito tristes, né? Nesse sentido. Então, eu acho que o mais importante é não desistir. Mas a gente não pode resolver bem uma coisa e depois não resolver. Não, pode. Tem que aceitar isso. Amanhã eu vou tentar melhorar. Amanhã é outra oportunidade. Eu acho que sempre a gente tem que pensar assim, né? Se reconhecer errado é o primeiro passo para melhorar. Mesmo que você não consiga, né? Mas já é o primeiro passo. Porque quando a gente nem se reconhece errado, aí é que nada nem começa, né? Nem se começa a modificação. Isso aí. Vamos lá, João. Mais um parágrafo. Vamos lá. Em surgindo, pois, a tua época de dificuldade, convence-te de que chegaram para a tua alma os dias de serviço em mar alto, o tempo de procurar os valores justos, sem o incentivo de certas ilusões da experiência material. Se te encontras sozinho, se te sentes ao abandono, lembra-te de que, além do túmulo, há companheiros que te assistem e esperam carinhosamente. Esse parágrafo aí é aquele para você ficar tranquilo, né? Pô, tem alguém lá que gosta de mim, que está esperando por mim para me ajudar. Mas aí vamos ver aqui o que eu entendi disso também, né? Jesus nos convida a pescar em alto mar. É quando vamos aprender e temos que fazê-lo sozinho, porque as provas são individuais, nos ferimos, ganhamos algumas cicatrizes, mas saímos mais fortes, com mais fé e confiantes de que encontraremos nossos afetos, os nossos amores que já passaram pelo mesmo mar e que estão nos esperando em terra firme para continuarmos nossa caminhada, né? A gente tem aquela certeza de que os nossos amores que já foram na nossa frente estão lá torcendo por nós, né? Querendo que a gente consiga passar essa tempestade, que a gente consiga chegar num solo firme e continue a caminhada. Mais alguém? É mais uma vez essa mensagem de esperança, né? De que a morte não é o fim. Eu perdi minha vozinha nesse fim de semana e eu tenho certeza que ela estava numa situação já ali do fim da vida mesmo, né? Tipo aquela velhinha apagando já na cama, e eu tenho certeza que para ela foi muito melhor, que lá do outro lado ela encontrou o meu avô, encontrou os irmãos, ela era a última, né? Já tinha desencarnado todos os irmãos, todos os tios, né? Eu falo que ela era a última dos moicanos, né? Não tinha mais ninguém da geração dela. Todos os irmãos do meu avô também, todo mundo já tinha desencarnado, só faltava ela. Então ela com certeza se encontrou com todas essas pessoas, né? Com todos esses amores que certamente já estava nesse momento, né? O momento final da vida dela, e ela com certeza está muito mais feliz, retornando a essa pátria espiritual e reencontrando essas pessoas. E é o que nos dá força, porque é o que vai acontecer com todos nós, né? Por isso a importância de nós criarmos essa família universal, onde, né, tanto aqui na Terra como no mundo espiritual,
estaremos recheados de pessoas nos aguardando, né? Então a gente não vai ter dor nem para encarnar nem para desencarnar, porque estaremos sempre sendo bem recebidos. Quanto mais a gente amplia essa família universal, mais vai ser tranquilo o nosso encarne e o nosso desencarne, porque estaremos com cada vez mais pessoas querendo o nosso bem, aguardando a nossa chegada, com saudade. Então, na verdade, quando a gente estiver lá, a gente vai estar doido para voltar, para poder rever as pessoas que já reencarnaram e vice-versa. E esse desenlace e reenlace vai ficando, na verdade, cada vez mais tranquilo, quanto mais a gente amplia a nossa família universal, né? Aí é o que eu até brinco, quanto mais a gente faz esse vínculo, imagina, aí até voltando para a questão da escolha, Vera, que você falou, com certeza, se a gente deixar a nossa família universal bem grande, aí o nosso leque de escolha vai ser enorme, porque aí a gente vai chegar assim, chegou minha vez de reencarnar. Pô, vai ter, né? Vai chegar assim à noite, todo mundo dormindo, vai se encontrar com a gente lá em cima, vai falar, vem, reencarna aqui comigo, vem, vem, vem. Vai ter 1 milhão de famílias querendo receber você. Então, né? E no entanto, se a gente vive uma vida onde ninguém gosta da gente, a gente trata mal todo mundo, a gente é rabugento, a gente é... a tendência é chegou sua vez de reencarnar, ninguém vai querer, né? As pessoas podem até não falar assim, não quero, para poder não parecer ruim, mas vai ficar todo mundo assim olhando pro teto, assobiando, né? Fingindo que não viu para ver se o mentor não obriga, vai reencarnar com ele ali. Vai todo mundo fazer aquele ouvido de mercador, né? Porque ninguém quer te receber. Então a gente tem que querer, a gente tem que formar esse amor por todos, porque é isso que vai ampliar as nossas possibilidades, as nossas escolhas, o nosso livre-arbítrio. Ele é ampliado através do amor. Quanto mais a gente criar vínculos de amor e carinho, mais serão amplas as nossas possibilidades de escolha. É isso. Por isso também que a gente não tem que estar correndo. Vamos caminhando de acordo com aquilo que a gente aguenta, porque até o caminhar das pessoas não é igual, não. Nós temos potencialidades diferentes, né? Então, é o que eu falo, é importante não desistir. Não desistir. Mesmo que você vá num passinho mais lento, no momento não está dando, mas vamos embora. É não desistir, é importantíssimo. Não é? E também uma cobrança excessiva prejudica, né? Uma cobrança muito, muito intensa prejudica. Né? Você ia falar, Ana Cláudia. Tem um verso de Mário Lago que fala assim, né? Fiz um acordo pacífico com o tempo. Nem eu corro dele, nem ele me persegue. Um dia a gente se encontra. Né? Então, é isso. A gente tem que ter ciência de que a gente vai se encontrar e vamos caminhar juntos bem. Isso. É isso. Aonde você conseguiu? Vamos lá, João. Vamos para o último parágrafo. Essa reta final. O último e derradeiro parágrafo. O pai nunca deixa os filhos desamparados. Assim, se tiveres presentemente sem laços domésticos, sem amigos certos na paisagem transitória do planeta, é que Jesus te enviou a pleno mar da experiência a fim de provares tuas conquistas em suprimas missões. Então, aí, Emmanuel resume neste parágrafo a necessidade de passarmos por essas provas, né? Essas experiências, e conquistá-las, superá-las sempre com fé, pois as provas são individuais. Somos seres únicos com nossa individualidade, mas teremos sempre o apoio de Jesus, nosso mestre, nosso irmão. E conseguiremos vencer alcançando o objetivo que é a nossa evolução espiritual. Mais alguém? Por favor? Também não é só o nosso Mestre Jesus, nós temos sempre, né, o nosso espírito protetor também, né, nosso protetor espiritual,
que nos dá um pouco de tranquilidade, de alguma forma, não sabemos bem como nós lidamos com ele, como falamos com ele. E aí eu vi que tem no Livro dos Espíritos, na pergunta 491, qual a missão do espírito protetor? É pequenininha a resposta. A de um pai com relação aos filhos, a de conduzir seu protegido ao bom caminho, ajudá-lo com seus conselhos, consolá-lo nas suas aflições, sustentar sua coragem na prova da vida. Essa é a resposta dos espíritos, né, na pergunta qual é a missão do espírito protetor. E é mais ou menos isso mesmo, né? O espírito protetor está sempre nos ajudando de alguma forma. E nós sabemos que, por mais que nós estejamos sozinhos, nunca é tão sozinho, que nós nos sentimos assim às vezes, né? Mas se você já tem certo conhecimento e certo estudo, você sabe que a gente nunca fica totalmente sozinho. É essa a minha contribuição. Na maioria das vezes, as pessoas que ficam muito sozinhas, quando você começa a conversar, você percebe que a pessoa se colocou naquela posição, né? Às vezes a gente lida muito com os moradores de rua nos trabalhos, e alguns a gente até começa a criar assim uma amizade mesmo, né? Porque tá ali todo mês e muitos são os mesmos, né? E a gente vai conversando e você percebe que a diferença, né? De que mesmo naquela situação, como uns são mais assim felizes, são mais resignados, são mais alegres e você sente claramente essa energia de agregação, né? E outros que se colocam nessa posição de mais fechados, né, de revoltados, e que isso automaticamente vai afastando todo mundo, né? Porque quando você é uma pessoa ranzinza, isso serve para qualquer um, né? Eu dei o exemplo dos moradores de rua, mas na nossa família, né? Quem não tem na família alguém mais ranzinza, aquela pessoa que é mais desagregadora, é uma energia, você sente claramente uma repulsão. Você às vezes é uma coisa física mesmo, né? Você às vezes não consegue chegar perto da pessoa, que é como se tivesse uma barreira, como se tivesse conforme você vai chegando perto, você vai se sentindo mal, você vai se sentindo oprimido, né? Assim, é impressionante e é uma energia que a gente cria em volta da gente, né? Quando a gente vai ficando nesse pensamento de rebeldia, de revolta, de raiva, de ódio, a gente vai criando. A gente vai criando essa energia que realmente vai repelir todo mundo. Ninguém vai conseguir chegar perto de você. Só mesmo aquele que se esforçar. Eu, como tenho assim, uma sensibilidade assim, para isso, que, aliás, não gostaria nem que fosse tanto, se eu chegar perto de uma pessoa que tem essa energia, eu não consigo nem disfarçar. Quer dizer, disfarço por educação, por isso aquilo, mas a sensação para mim é muito difícil, porque é gritante a energia, assim, nossa, das pessoas, de locais. Às vezes você chega num local, você se sente mal, e realmente alguma coisa acontece. Mas fazer o quê? Isso é sensibilidade, né? O contrário também acontece. Tem gente, é muito comum que pessoas que não frequentam o centro espírita com habitualidade se sintam mal quando vão no centro espírita. Mas aí é pelo motivo contrário, né? É porque ela tá tão acostumada com uma vibração pouco espiritualizada que quando ela entra num ambiente positivo, ela se sente mal. Porque aquilo, né? Ela tá tão ligada a sentimentos negativos que estar num lugar positivo é ruim, entre aspas, né? Causa mal-estar. Na verdade, não é ruim, é bom. É bom porque se ela superar, né? Se ela aguentar, se ela for persistente, ela vai mudando essa frequência. Mas num primeiro momento é ruim, é incômodo, né? Porque sai do que ela está acostumada. Então e é muito realmente, e como é bom a doutrina espírita nos ensina tudo isso, né? Então a gente entende, a gente compreende quando a gente se sente mal, se sente bem, e aí você passa exatamente a não aquela coisa de não gosto de fulano porque tem uma energia. É preconceito, pelo contrário, se aquela pessoa está com uma energia ruim, é aí que você tem que gostar dela no sentido de
ela está precisando de ajuda. Ela não é que ela é uma pessoa ruim, ela está num momento ruim, né? Numa vibração ruim. Isso significa que ela necessita de mais atenção até do que o outro que tem energia boa. O outro que está com energia boa, pelo contrário, ele já está bem. Ele tem que doar, ele tem que ajudar. Né? Aí depende também se você consegue chegar, porque tem pessoas que não deixam nem você chegar. Exatamente. É o desafio. Estão tão embrutecidas que não conseguem nem ajudar. Não, aí é o desafio, né? Aí é o nosso desafio como sociedade, como humanidade, né? De conseguirmos realmente sermos, de alguma forma, um instrumento para melhorar os corações endurecidos, né? Mas é difícil a gente mudar o nosso próprio, né? Para dirá o do outro. Mas é o desafio que a gente, como sociedade, tem para estar transformando, estar gerando, né? Bons sentimentos nos outros, né? E há também aquelas pessoas difíceis, mas que, quando deixam a gente chegar perto, elas podem também manipular a gente. Olha, é difícil, não é uma coisa fácil, viver não é fácil, não. Facílimo, não é, não. Primeiro, viver consigo é a tarefa mais pesada, né? E, na consequência, viver com o outro também, né? Então, mas é importante não desistir. A gente perceber que curou, tenta melhorar, não deu certo, tenta outra vez, mas não podemos desistir de caminhar. Isso não. Né? Alguém mais quer fazer algum comentário final antes de encerrar? Não? Então, quero agradecer a todos, em especial ao nosso irmão João, que nos guiou no estudo da noite de hoje, veio nos trazendo esse fio condutor dos pensamentos de Emmanuel, esse estudo tão maravilhoso. Quero agradecer a presença de todos, porque sem vocês não tem estudo. E semana que vem, eu acho que é a Julinha, que seria a Janete, ela trocou com a Janete, então vai ser a Júlia semana que vem. Só que como ela não está presente, o senhor Jorge Dutra, você gostaria de fazer a nossa prece de encerramento? Poderia, né? Poder eu posso. Então, e eu fico muito agradecido. Isso é sempre um prazer, né? As minhas preces são como o Chico mandava a gente fazer a prece. A prece tem que ser curta, vinda de dentro, porque senão vira uma palestra, né? Dizia Edivaldo, que por muitas vezes ele, no final de um evento qualquer que ele estava participando, e eu guardei isso e eu fiquei alegre em saber que ele falou isso. Ele dizia que as pessoas começavam a fazer a oração, a prece, e ir embora. Meu pai, meu irmão, aquele amigo que eu encontrei na rua, o avião que caiu, e não sei o quê, e vai falando tanta coisa que ele fazia uma outra prece para aquele cara parar a prece dele. O Divaldo e as histórias dele, né? Então, eu sempre aprendi que a prece boa é como o Chico falava mesmo. Ela tem que ser curta e vinda de dentro do coração. Então, vocês não reparem que a minha prece sempre é uma prece chamada Chico Xavier. Ô, Jorge, eu gostei disso aí. Eu achava que eu era o único que fazia a prece para o outro parar de fazer a prece, porque eu não estava demorando. Pelo jeito, não sou só eu, não. Não tem aquele negócio da gente botar a vassoura atrás da porta para ir embora. Então, quando a prece do outro demorar muito, a gente começa a fazer uma para ele parar a prece lá, porque às vezes é coisas desnecessárias, né? Ficar falando, porque uma outra coisa que o Divaldo falou, e eu também gravei, as pessoas, nós temos por hábito, eu tenho esse hábito também, nos proteja por hoje, agora e sempre. Por que a gente não fala nos proteja sempre? Porque hoje, agora e sempre. Hoje, agora, o sempre já está englobando, né?
São uns detalhezinhos assim, engraçados que esse povo aí traz para a gente, que vale a pena, vale a pena. Mas vamos lá, gente. Vamos elevar o nosso pensamento ao alto, falar não somente com o nosso Pai, mas também com o nosso amigo Jesus, o nosso irmão querido e mais velho, com os nossos guias, nossos protetores, os nossos anjos da guarda, e aqueles que estão aqui perto de nós, que a gente não consegue enxergar por ainda ter uma visão muito pequena. Pedimos ao Senhor a proteção para esse resto de semana, que a nossa pátria, que a nossa casa espírita, que o nosso lar seja banhado de muita luz, de muito amor. É o que nós estamos precisando nesse momento de tanta turbulação no mundo inteiro. Não somente no nosso querido país, mas em todo o mundo. Muita gente em guerra, passando fome, né? E precisamos pedir por todos. Que o Pai nos abençoe. E como dizia Jesus, não se turbe o vosso coração e nem se receie, pois estarei contigo todos os dias até o fim dos tempos. E Ele vai estar, e é por isso que damos graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Queridos irmãos, para quem eu não vou ver amanhã, bom feriado, com Deus. Vitor, teve um vermelho, pede acabar lá na casa do Espírito. Eu não costumo ir na sexta, mas como amanhã é feriado, provavelmente eu devo passar por lá. Tem uma palestra boa lá com a Prefeita da Rádio Rio de Janeiro, a Mauri. Ah, bom. Ele vai estar lá semana amanhã. Eu tenho que ir lá dar um abraço nele, porque foi eu que fiz o convite para ele ir até lá, por isso que eu fiquei contigo. Eu tinha esquecido, rapaz. E ele vem de longe, acho que ele vem de Campo Grande, coisa parecida. Então estarei lá dando um abraço dele e um beijo para vocês. Que Deus abençoe o lar de todos vocês. Boa noite. Boa noite a todos. Fiquem com Deus. Uma excelente semana para todos. Tchau. Obrigado. Fica na paz.